Atenção, os marcianos invadiram a Terra. Robôs se revoltaram contra os humanos. Um cientista criou uma máquina de clonagem instantânea. Notícia ou ficção? Hoje em dia tá difícil de distinguir. Quais os limites da ciência? Vendo tudo de bom e de ruim que a ciência já trouxe, o que ela ainda pode fazer? Será que a ciência é a solução ou a causa dos problemas? A ficção científica, pessoal, tenta imaginar respostas para essas questões. Nesse vídeo eu vou falar sobre as características da ficção científica, sobre a importância que ela tem para a cultura atual e sobre as principais obras desse gênero. Mas se você quiser saber tudo que está por trás da ficção científica, fica comigo até o final que vai valer a pena, beleza? Antes de dizer o que a ficção científica é, a gente precisa entender o que ela não é. A ficção científica não é uma história fantástica, ou seja, ela não trata de seres mágicos ou de temas sobrenaturais, beleza? Esse tipo de história era comum quando o ser humano não entendia os fenômenos naturais e explicava as coisas de maneira supersticiosa. Mas a ficção científica surgiu quando os seres humanos descobriram as leis da física, da química, da biologia e passaram a utilizar esse conhecimento na vida prática, pessoal. Daí, ou o elemento científico vai ser um problema a ser resolvido, ou vai ser a solução, ou vai ser as duas coisas. Mas tudo que aparece numa narrativa de ficção científica tem que receber uma explicação plausível dentro da ciência e da tecnologia. E isso não quer dizer que os conceitos apresentados sejam científicos, mas tem que parecer científicos. Tipo a moda de dizer que tudo é quântico. Tem travesseiro quântico, sorvete quântico, pinico quântico. Não é científico, mas parece. Só que mais importante do que isso tudo é apresentar como a vida humana seria afetada pelos avanços técnicos. Porque ao final das contas, pessoal, a literatura é sobre isso. Sobre o ser humano, os sentimentos, os pensamentos, as ações, e a ficção científica é um laboratório de possibilidades a partir daquilo que a gente já conhece e mostra o que aconteceria caso a gente ultrapassasse os limites éticos em relação à ciência. Além do conflito envolvendo ciência e tecnologia, uma característica importante da ficção científica é a diversidade de cenários. A ficção científica pode acontecer numa cidade comum, como em O Médico e o Monstro, dentro de alguma instalação tecnológica, por exemplo, no filme Planeta dos Macacos, A Origem, ou no espaço sideral, como no filme Interestelar, ou até no interior da Terra, como no livro Viagem ao Centro da Terra, ou ainda numa outra dimensão, tipo o Reino Quântico da Marvel. O tempo também é um elemento super elástico dentro da ficção científica. A narrativa pode acontecer nos nossos dias contemporâneos, como no filme De Volta para o Futuro, em um futuro distante, como na série de jogos Horizon, ou na série de filmes Matrix, num passado reescrito, como na série de filmes Stargate, ou até num futuro alternativo, como no livro Admirável Mundo Novo. Isso porque faz parte da ficção científica imaginar como a sociedade vai se organizar a partir dos avanços tecnológicos ou de catástrofes naturais. Então, distopias, utopias, futuros pós-apocalípticos estão inseridos dentro da ficção científica. Além disso, a ficção científica tem uma gama de personagens que vai além dos seres humanos. A gente tem aliens, robôs, mutantes, androides, resultados de experiências, outras espécies humanas, e isso coloca em questão o lugar único do ser humano como forma de vida inteligente, o que está presente desde o primeiro texto de ficção científica que a gente conhece. Embora existam textos anteriores com algumas características da ficção científica, é somente no início do século XIX que surge uma ficção científica puro sangue, e é o romance Frankenstein, da autora Mary Shelley. Nessa história, Victor Frankenstein, que é o cientista, não o monstro, é um estudante de ciências naturais fascinado pela morte que descobre um jeito de criar vida e constrói um ser humano a partir de restos de cadáveres. Porém, Victor fica enojado quando vê o monstro que criou e abandona ele. Só que a criatura passa a perseguir Victor e o cientista vai ter que lidar com as consequências terríveis de seus experimentos. E aí, galera, a partir de Frankenstein surge uma tradição pessimista na ficção científica, que desconfia do desenvolvimento tecnológico e espera sempre um resultado trágico da relação entre o ser humano e a ciência. A gente tem, por exemplo, o romance A Ilha do Dr. Moreau, de H.G. Wells, que conta a história de um cientista que tenta transformar os animais em seres humanos através de cirurgias e hipnose. Outra obra de Wells que mostra uma questão dos limites da ciência é a novela O Homem Invisível, que conta a história de um cientista que conseguiu uma forma de fazer o corpo humano se tornar invisível e testou o invento nele mesmo, mas esqueceu de fazer o antídoto e isso acaba comprometendo a sua saúde mental. Outro autor que escreveu como a ciência pode enlouquecer um cientista foi Robert Louis Stevenson, com a novela O Médico e o Monstro.
Nessa história, pessoal, um médico cria um soro que permite ele separar a parte boa da parte má de sua personalidade. Daí vocês já sabem, né? Altas confusões. Porém, paralelo a esse ponto de vista pessimista, pessoal, tem uma linha mais visionária da ficção científica, que valorizava as conquistas técnicas e até previa o surgimento de algumas delas. O principal autor desse grupo é Júlio Verne, e é dele uma das obras mais icônicas de ficção científica, a novela 20.000 Léguas Submarinas, que conta a história do Capitão Nemo e seu estranho veículo submarino, que ainda não existia na época. Outra obra visionária do Júlio Verne é o romance Da Terra à Lua, que narra a história de uma viagem de cientistas e exploradores à Lua. Detalhe, na época não existia nem avião. E daí, gente, dá pra perceber como a ficção científica vai antecipando esses avanços técnicos e tenta imaginar como o ser humano vai reagir. Na virada do século XX, outras linhas de ficção científica vão ganhando força. A primeira trabalha com a possibilidade da existência de vida extraterrestre. E a questão aí, pessoal, é: se existir vida extraterrestre, ela vai ser amigável ou vai ser hostil? E daí, de novo, a gente tem o H.G. Wells, eita cara cabeçudo, com seu romance A Guerra dos Mundos, que conta a história dramática da invasão de Londres pelos marcianos. Para vocês terem noção de como a ficção científica mexe com a cabeça das pessoas, um dia, um cara chamado Orson Welles pegou esse livro e começou a ler no rádio como se estivesse dando uma notícia. E aí, a galera pirou na cidade, acreditando na invasão marciana. O outro tipo de ficção científica que surge nessa época é aquela que trata da robótica. E desde o nome, a gente já pode pensar qual o problema que está por trás desse tipo de história. Isso porque o termo robô foi criado pelos irmãos Čapek, uma dupla de autores tchecos, a partir da palavra robota, que significa trabalho forçado. E daí, gente, fica a questão: será que essa forma de vida mecânica criada pelo ser humano tem autonomia? Tem independência? Ou é só um servo da vontade dos seres humanos? O maior autor desse subgênero de ficção científica é o autor russo Isaac Asimov, que criou as 3 leis da robótica, uma lista de regras que impedem os robôs de causarem mal aos seres humanos. Mas a obra que eu mais gosto dele é a novela O Homem Bicentenário. Nessa história, a gente conhece Andrew, um robô que cria maneiras de transformar seu corpo mecânico em um organismo biológico e busca ser reconhecido como um ser humano. E daí surge a questão: no mundo em que existam robôs que sejam capazes de fazer isso, qual o limite entre o humano e a máquina? Outro autor que vai por essa linha é Brian Aldiss, com seu conto Super Brinquedos Duram o Verão Todo, que conta a história de um garoto robô cujo grande sonho é se tornar um menino de verdade, para ser amado pela mãe da família com a qual vivia. Tipo o Pinóquio, só que de metal. Durante a Guerra Fria, pessoal, com a corrida espacial e o medo de um desastre nuclear, e agora mais recentemente também com medo das mudanças climáticas e das consequências do uso dos ambientes virtuais, surgiram outros subgêneros da ficção científica. Um deles foi o cyberpunk, que geralmente mostra ambientes futuristas altamente tecnológicos, onde o ser humano convive com aliens, mutantes, robôs e androides. O mestre desse tipo de ficção científica foi o autor Philip K. Dick, com seu romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que conta a história de Rick Descartes, um caçador enviado para procurar por 6 androides que fugiram de Marte. E aí, galera, durante a história, a gente vê um planeta Terra devastado, onde animais estão quase todos extintos, e ter um animal de estimação é sinal de status. Outra obra icônica do cyberpunk é o romance Neuromancer, de William Gibson. A trama mostra a busca pela cura de Casey, um hacker que tentou roubar os seus patrões e por isso foi envenenado e impossibilitado de se conectar ao espaço virtual onde todas as interações humanas acontecem nessa época. Outro subgênero da ficção científica, pessoal, é a Space Opera, que apresenta enredos envolvendo batalhas espaciais muitos séculos no futuro, e às vezes sem nem mencionar a Terra ou os seres humanos. Um dos exemplos mais conhecidos desse tipo de ficção científica é a série de romances Duna, do autor Frank Herbert, que conta a história da guerra secular entre humanos e máquinas pensantes em um planeta desértico. Outro exemplo é a série de romances Tropas Estelares, de Robert A. Heinlein, que conta a história do soldado Johnny Rico, que vê sua cidade natal, Buenos Aires, ser completamente destruída por insetos gigantes e se alista no exército planetário para enfrentá-los em seu planeta natal, Klendatu. Tanto Cyberpunk quanto a Space Opera formam o que a gente chama de ficção científica hard, porque a história está
tão imersa nesse contexto ultra tecnológico que a gente quase não tem referências da atualidade. É como se o nosso presente e o nosso planeta estivessem tão para trás no tempo e tão distantes no espaço que passassem despercebidos. Deu para perceber com essa lista que a ficção científica está muito presente na cultura atual. A gente tem um monte de filmes, séries, jogos de videogame, histórias em quadrinhos, animações que ou são adaptações diretas de obras de ficção científica ou são inspiradas nessas obras. É o caso da saga Star Wars, das séries de filme Blade Runner, Exterminador do Futuro, Matrix, Avatar, Alien, dos jogos da série Horizon, dos universos Marvel e DC, das séries Black Mirror, o 100, Si, o Silo, e a lista não para por aí. Mas além desse impacto cultural, galera, a ficção científica também propõe um debate de temas sociais. Por exemplo, quando a gente vê a introdução do conceito de mutantes nos quadrinhos da Marvel durante a década de 1960, a gente observa que foi uma época de tensão racial muito forte nos Estados Unidos. Daí você entende como Stan Lee e o Chris Claremont foram geniais ao debater questões como segregação, preconceito, violência contra minorias, usando a noção ficcional de uma alteração genética. Mais recentemente, a gente tem um subgênero de ficção científica chamado afrofuturismo, que tenta tirar o estereótipo da África como um continente pobre ou inferior e mostra nações africanas altamente tecnológicas. E o grande exemplo que a gente tem, não precisa nem falar, né? É o Reino de Wakanda. E esses só são 2 exemplos de como a ficção científica ainda alimenta a imaginação da gente sobre as infinitas possibilidades que os avanços tecnológicos e científicos podem trazer. E aí, já sabia tudo isso sobre a ficção científica? Se você curtiu, deixa seu like e me ajuda a continuar produzindo conteúdo. E se eu esqueci de alguma obra, comenta aqui embaixo e aproveita e já me fala o que achou do vídeo, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais dicas de leitura. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo pangaré que fica dizendo que o Senhor dos Anéis é melhor que Star Wars. Eu vou ficando por aqui. Boas leituras e valeu!